Boa noite, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui nos domingos, às 8 horas da noite, né? Já tava com saudade aí de vocês, de encontrar com vocês no domingo. Para quem não sabe, por problemas técnicos, no domingo passado a gente não teve live, mas esse domingo a gente voltou com força total. E enquanto vocês vão aí chamando seus amigos, eu vou esperando aqui um pouquinho, né? 5 minutinhos aí para o Instagram poder avisar vocês que eu já estou aqui online, estou ao vivo. Enquanto isso, vamos conversar sobre o assunto de hoje, né? Hoje eu escolhi para falar aqui com vocês sobre entrevista de emprego e melhor, sobre comunicação na entrevista de emprego. Quem nunca teve dificuldade de passar numa entrevista de emprego e quem nunca vai precisar passar numa entrevista de emprego, né? Mesmo que você seja ou queira empreender, ainda assim, olá, boa noite, Guga, Cris. Agorinha a gente começa, né? Mas mesmo assim, toda vez que você vai começar uma entrevista de emprego, mesmo sendo empreendedor, você ainda assim vai precisar aprender a se comunicar melhor, seja com o seu colaborador, com os seus clientes. E no caso aqui da live de hoje, quando o assunto é entrevista de emprego. E hoje temos uma presença mais do que especial, a presença da Cristiane, que é especialista em RH, e vai trazer aqui um pouquinho pra gente do conhecimento que ela tem sobre esse assunto. Vou chamar ela aqui para participar com a gente. Bacana sobre entrevista de emprego com a comunicação. E aí, vai convidando aí a galera para assistirem essa live. Oiê, Cris, tudo bem? Tudo bem, parece que a gente combinou. Não. Essa blusa aqui é a única blusa minha que é manga comprida, assim, né? Mais bonitinha. Aí eu pensei, eu vou colocar essa daqui, porque tá meio frio, né? Depois que choveu. Mesma coisa. Pensamos igual, estamos alinhadas na comunicação, desde antes. Estamos. Gosta sim. Tava comentando aqui, Cris, pessoal, que hoje você vai dar o ar da graça da sua experiência dentro da área de RH, né? Para quem não conhece, a Cris, ela é especialista em RH, mas eu acho que você, Cris, pode se apresentar melhor ainda. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que hoje, ele sempre foi polêmico, né? Mas hoje ele está cada vez mais e as pessoas preocupadas, né? Eu sempre ouço as pessoas me perguntam, né? Eu estou enviando tanto meu currículo, o que está acontecendo? Por que ninguém me chama? Ou então eu passo por todas as fases, quando eu chego lá na entrevista, daí a pessoa não me chama, né? Então, hoje a gente vem um pouquinho falar sobre isso, né? Eu sou a Cristiane, sou administradora, especialista em gestão de pessoas, sou docente na área aí há um tantão de tempo, e tenho experiência com recrutamento e seleção, né? Presto consultoria, orientando as pessoas nessa fase que deixa a gente um tanto com medo de chegar nela. Isso, vou puxar mais sardinha ainda, porque a Cris é uma profissional magnífica, incrível. Ela Oi, está gente. no curso de RH, né? E lindamente faz esse papel muito bem. Parabéns, Cris. E aproveitem para tirar dúvidas aqui, porque é uma profissional que está dentro da área, né? Que faz trabalhos assim de recrutamento, já fez também, tem experiência com isso, dos dois lados, né, Cris? Já passou por processo e também já foi a recrutadora. Isso. Lados diferentes, né? Quando, às vezes, eu participava de processo seletivo, eu sempre pensava, gente, mas como assim que eu estou nervosa numa situação como essa? Mas é inevitável, né? É um momento mesmo que a gente fica muito preocupado, porque é aquele momento que a gente está sendo avaliado, então isso dá um frio na barriga, sim, é super normal, né? Mas o segredo disso tudo, para não ficar tão nervoso, é se preparar, né?
E foi bom você ter tocado nesse assunto, Cris, porque o pessoal acha que só porque a gente estuda muito sobre esse tema, a gente também não fica nervoso, né? E é o que eu costumo Hum, falar de oratória, mesmo que você tenha muita experiência no assunto, oratória, ou passar em entrevistas, ainda assim dá aquele nervosismo. E isso é natural, porque significa que o seu corpo está ali analisando todas as situações, ansioso pelo momento, e isso significa que o seu corpo está vivo. principalmente a ansiedade aí, né? Tava super ansiosa para poder começar essa live. Isso é tudo que é novo, a gente fica com ansiedade. Mas E no no final tudo dá certo. final tudo dá certo. E se não deu ainda, é porque não chegou no final. É isso. É isso aí. Então, galera que já está aqui nos assistindo, aproveita para chamar aquele colega que tem dificuldade de passar emprego, que eu sei, todo mundo tem um amigo que fica aí penando, penando, penando e não consegue arrumar emprego e depois fica falando que é a economia que é o problema. Então, vem aqui, chama ele para assistir essa live. Aí, ó, a Jess está falando que também estava ansiosa. Aí, Então, Jess, estávamos todos aqui super que bom ansiosos você aqui. porque é um assunto realmente muito valioso, né? E aproveitem esse Muito. conteúdo. Por falar em conteúdo, vou passar aqui a pauta para vocês sobre quais assuntos que a gente vai discutir hoje. Então, eu e a Cris, a gente tinha bolado um conteúdo bem legal para passar para vocês hoje. Então, a gente vai começar falando primeiro da importância dessa comunicação na entrevista, né? Por que que eu tenho que me preocupar com isso? E, em seguida, a gente vai comentar sobre algumas falhas de comunicação que eu e a Cris já percebemos nos processos seletivos que a gente já trabalhou como recrutadora e também, né, nos processos seletivos que a gente simula em sala de aula, porque eu também ministro aula, tá? A Cris também, e nós conseguimos ver muitas coisas acontecendo. E no final, o final eu deixei a cerejinha do bolo para vocês. No final, a gente vai dar dicas de como você melhorar sua comunicação na entrevista de emprego. Então, você não pode perder. Não adianta ficar aqui o início, o meio e sair no final. Tem que ficar até o final para pegar as dicas, ok? Chama o pessoal aí pra gente fazer um bate-papo bem legal. É domingo, mas todo dia é dia da gente conversar, de atualizar conhecimentos. Então, chama aí. Vamos começar nosso bate-papo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu só vou alinhar aqui umas dicas que eu fiz, umas anotaçõezinhas para poder seguir com vocês. Hum. Enquanto a Cris está ali se ajeitando, gente, só lembrando o seguinte, como eu sempre falo, aproveita essa live, o conhecimento dessa live no domingo, para já colocar o conhecimento na segunda. É por isso que eu faço as lives no domingo, porque você já pode sair na segunda arrasando. Tem entrevista de emprego na segunda? Já vai logo lá e já mostra para que você veio. Já mostra que você assistiu a live aqui no canal da Lua e no da Cris também. E mostra para eles o que você tem de bom para mostrar ali na carreira, no seu profissional. Ainda a Cris aí se ajeitando, procurando as anotações dela, vamos pensar aqui no seguinte, né? Qual seria a importância dessa comunicação para a entrevista de emprego? O que vocês acham? Vocês acham que é importante, não é muito importante? Com certeza vocês já devem ter percebido que é crucial, né? Como eu falei lá no meu post no Instagram, tenho 2 currículos, né? Vamos imaginar um processo seletivo real. Várias pessoas mandam seus currículos e dentre esses currículos eles vão ser filtrados para depois selecionarem algumas poucas pessoas para fazerem a entrevista de emprego. Não é todo mundo que manda currículo que vai para a entrevista de emprego. Há uma triagem aí, né? Para ver o que tem correlacionado com a vaga, porque tem gente que manda, que é formada em enfermagem e quer trabalhar na vaga de auxiliar administrativo, sendo que não tem experiência nenhuma. Então, a gente analisa toda essa questão aí da filtragem, né? A triagem, que a gente chama do currículo. Aí, depois disso, aí tem a etapa da entrevista de emprego. Nessa etapa da entrevista de emprego, a gente vai selecionar aqueles currículos que praticamente têm as mesmas formações, o mesmo nível de escolaridade, inglês ou não inglês, tem experiências equivalentes ali, né, parecidas. E aí eu te pergunto, ouvinte,
O que você acha que vai diferenciar você do colega lá do currículo que também passou para a entrevista? E é bem legal você tocar aí falando dessas fases, Wanda, porque a comunicação, né, no processo seletivo, ela começa desde a hora do currículo, né? Desde o momento que a pessoa elabora o currículo e envia. Eu sempre falo isso, né, e reforço que vamos analisar por que que o seu currículo não está sendo chamado, né? Está sendo selecionado. Nossa, eu tenho uma experiência fantástica, mas por que que não me escolhe? Vamos olhar o que o seu currículo está transmitindo para o recrutador, para o selecionador? Qual é a comunicação que você está ali? Né? Então, é sempre bom que o seu currículo ele transmita uma linguagem clara, que ele consiga passar para quem estiver lá selecionando o seu currículo aquilo que ele está buscando. Né? Hoje em dia, os currículos eles devem ser personalizados, de acordo com a vaga que você está concorrendo. Né? Isso é importantíssimo, é o primeiro passo da comunicação assertiva, né? E tem gente ainda hoje, Cris, que acha que o currículo você faz só um lá na década de 1990 e vai utilizar ele o resto da vida. E não é assim, né? Para É, cá. aquele que eram lá de 10 páginas, que colocava desde a experiência, sei lá, em alguma empresa que não tem nada a ver com o que você está concorrendo, foi 1900 bolinha, foi lá, fez um curso que não tem nada a ver com a área que está concorrendo e coloca lá no currículo só para poder encher linguiça. É, claro, gente, não adianta encher linguiça porque o recrutador não é bobo. De Ele também jeito nenhum. sabe muito bem dessa técnica. Essa daí já não funciona mais. Já não cola, né? Rola mais. Como bem disse aí a Cris, currículo já é o primeiro passo lá da sua comunicação. Ele precisa estar bem alinhado e é o que eu sempre falo para os meus alunos. Se você, olha, hoje tem aí um monte de conteúdo na internet, você simplesmente pode aí pesquisar como fazer um currículo, vai assistir vídeos de dicas de currículo, tem muita coisa na internet. Mas se ainda assim você tem dificuldade, não se acanhe em contratar uma consultoria de currículo, né? Não se acanhe com isso, porque você vai ganhar muito mais do que perder. Ou você prefere continuar arriscando, não conseguindo o seu trabalho com o currículo que você tem usado hoje? Com certeza, né? Bom, e aí, então, a importância, né, dessa comunicação na entrevista de emprego, eu acho, Cris, que a primeira coisa é a pessoa conseguir a vaga, obviamente, né? O intuito dela melhorar a comunicação dela é conseguir essa vaga, ou pelo menos conseguir passar na próxima fase, mas também tem outros motivos aí, outros casos importantes. Você tem algum específico aí que você acha que é importante essa pessoa aprender a se comunicar melhor para passar na entrevista de emprego? Com certeza. Eu estava dando uma olhadinha aqui, que tem um comentário aqui, né, da Cabine Clique Eventos, que ela colocou aqui uma coisa muito interessante, que nos dias de hoje a gente ainda vê acontecer. São pessoas enviando fotos, dados pessoais, tipo RG, CPF, nome de filho. Gente, isso é pecado mortal, né? O recrutador, ele nem termina de ler seu currículo quando ele vê isso. Não, nunca coloque, né? Nada disso. Fotos somente quando for solicitado, tá? E os documentos pessoais você vai entregar lá na hora, depois que você passar por toda a fase do processo seletivo e depois que você for selecionado a trabalhar. Aí sim, depois que você estiver apto, você vai entregar a documentação. Antes disso, de jeito nenhum, né? Esse é infelizmente, um dos pecados que a gente ainda vê muito acontecer. Tá? Muito boa participação aí, Cabine Clique Eventos, porque, gente, isso inclusive é perigoso, tá? Você não sabe quem é que vai sair pegando seu currículo e se a pessoa for agir de má fé e utilizar seus dados pessoais. É uma coisa que a gente Exatamente. coloca mais CPF, RG, se tem filhos, o nome de filho, contato do marido, do pai. Esses dados pessoais, gente, fica tranquilo. Se
O recrutador, o que ele quer quando ele recebe seu currículo? Ele quer saber se você tem os requisitos mínimos para concorrer à vaga. E aí ele vai dar uma olhada. Opa, tem uns requisitos mínimos? Ótimo. Então vamos chamar ele para uma entrevista. E aí sim, ele vai querer saber, se você passar na entrevista, o seu CPF, RG, para cadastro de funcionário. Mas antes disso, não, você não sabe para quem é que você vai passar esse currículo. Hoje em dia a gente sabe que tem muita gente aí de má fé, né? Uhum, isso mesmo, né? Bom, vamos voltar lá à pergunta, Luanda. Sim, Repete, por vamos. favor. Então, sobre a importância, né, dessa comunicação na entrevista de emprego, Cris, você acha que tem algum motivo especial para essas pessoas aprenderem a se comunicar melhor? Porque, assim, eu hoje vejo que tem muita gente que desvaloriza esse conhecimento na hora da entrevista de emprego, sabe? Parece que não dá muita importância. Sim, né, eu vou pegar como exemplo nós duas aqui, né, que estamos aqui nessa live, nós nos preparamos para estarmos aqui, tá? E nos preparamos em vários aspectos, né? O nosso planejamento, né, os tópicos do que a gente ia falar, a gente fez um roteirinho, né? É, preparamos a nossa postura, estamos aqui lindas, belas, para poder nos mostrarmos para vocês, né? A gente nem combinou, a gente está vestido igual. Enfim, começa de tudo isso daí essa preparação. Por que que isso é importante? Porque a imagem é o primeiro momento que você vai ter com a pessoa que está te entrevistando, com o selecionador. E essa imagem ela é importantíssima. E a gente fala do marketing pessoal, né? É o seu cartão de visita. Esse primeiro momento, ele é muito importante. A Gisele está aqui falando que ela fica muito nervosa no momento da entrevista, né? Qual que é a preparação? Qual que é a dica que a gente dá para esse momento? Por exemplo, se você tem uma entrevista amanhã às 8 horas da manhã, você não vai ficar até 2 horas da manhã assistindo série. Embora a gente sabe, né, a gente vê que tem muitos candidatos que fazem isso, que não dão importância para esse momento, né? Então você vai se preparar, né, desde a alimentação que você faz, né, é, tudo, né, para o outro dia, né, o seu currículo, a roupa que você vai vestir, né, qual que é a postura que você quer se mostrar, cabelo, maquiagem, tudo, tá? E se você achar que mesmo assim esse nervosismo, essa ansiedade está lá, né, não sei, às vezes toma um calmantezinho, né, uma maracujina, alguma coisa assim para poder relaxar, né? E ali na hora da entrevista, a gente já vai até passar já está dentro do nosso plano falar sobre isso, aí eu vou seguir nessa linha de raciocínio, né? Quando você chegar lá, tente ser você, né? Ficar à vontade, né? Tomar cuidado com as gírias, como você vai cumprimentar a pessoa que está se entrevistando, né? Mas eu vou deixar a Luanda aí colocando aí para não ir atropelando tudo, porque é tanta coisa, eu fico querendo falar tudo ao mesmo tempo. Gente. Gisele, adorei aqui a sua colocação. É normal mesmo, muita gente fica nervosa durante e antes da entrevista e a gente não esqueceu disso, tá? Como eu falei, no finalzinho ali, prestes a acabar, a gente vai passar algumas dicas para vocês, inclusive isso aí tá no escopo, tá? Como lidar com esse nervosismo na entrevista de emprego. Então, se você conhece alguém também que fica assim, ou se, no caso, você fica assim, né? Fica aqui com a gente até o finalzinho, que aí você vai ter essa dúvida solucionada. Eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tranquila nas próximas entrevistas. Mas, Cris, olha só, bacana, isso daí que você falou é muito importante, né? Também a gente cuidar da nossa imagem pessoal. Querendo ou não, a imagem, gente, é como você se veste, como você, mulheres, né, se maqueiam, a cor das unhas, como as unhas estão também, né? Às vezes você não gosta muito de pintar, Sim, tê-las bem cuidadas, né? Até homens. Hoje a gente tem aí vivendo uma época de metrosexuais, né? Tem homens que vão lá, passam uma basezinha, tiram a cutícula e tá tudo pronto, né? Isso tudo faz parte da imagem pessoal. Ó, olha, Jess,
aqui também, né, que teve uma entrevista, ela é técnico de segurança no trabalho, e na hora da entrevista eu sumi com todas as normas da cabeça. De Olha, tão Jess, estava, principalmente pelo atraso do recrutador. Segura então essa dúvida aí, Jess, porque lá no finalzinho eu anotei aqui para falar sobre inteligência emocional antes da entrevista de emprego, isso. correlação, viu? Um outro ponto, Cris, não esqueci de vocês, tá? A gente vai falar disso no final, tá? Aqui anotado. Eu anotei aqui. Continuem participando, isso é ótimo. Isso, adoramos. Olha só, eu pensei aqui no seguinte, eu tinha anotado sobre fazer questionamentos relevantes sobre o cargo. Eu vejo que durante a entrevista, os candidatos, eles, por não terem uma comunicação muito clara e assertiva, eles não sabem muito bem fazer questionamentos em relação ao cargo. E aí, o que acontece? Duas situações. Uma, ou ele passa na entrevista e aí ele vai começar um novo cargo e ele não sabe quanto que ele vai ganhar, qual é o horário dele de trabalho, e aí já começa a ficar insatisfeito logo na primeira semana de trabalho, porque não era aquilo que ele estava buscando. Isso já aconteceu com vários alunos meus, reclamando depois de ter passado na entrevista de emprego, porque faltou comunicação para entender sobre a vaga. Em segundo lugar, você não conseguir fazer os questionamentos necessários naquela hora que o recrutador faz a pergunta, né? Se você tem alguma dúvida sobre a vaga, se você gostaria de perguntar alguma coisa, e aí a maioria fala não, e vai embora, cheio de dúvidas. Não sabe se vai ter plano de saúde, não sabe se vai ter seguro de vida, enfim, benefícios, salário, essas coisas normais de perguntar sobre trabalho, emprego, né? O que você acha disso, Cris? Olha, isso é algo que acontece demais, né? E nesse caso, você falou que alguns alunos, eles até começam a trabalhar, né? Continuam, muitas vezes pela necessidade de estar precisando de um trabalho, aceitam sem querer, passa pelo período de experiência e aí depois, ai, não era aquilo que eu pensei. Gente, não façam isso, tá? Então, a dica que eu dou é que quando você for começar a participar de um processo seletivo, pesquisa, né? Você vai lá, tem um site chamado CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ou então se você jogar lá no Google, qualquer cargo, ela vai estar descrito todas as atividades a respeito daquela função, daquele trabalho, tá? E hoje em dia, isso sempre existiu, mas hoje cada vez mais as empresas estão terceirizando os seus processos seletivos, ou seja, uma consultoria, né, que cuida do processo seletivo. E no início, ela não divulga o nome da empresa, né? Então, previamente você pesquisa a respeito daquele cargo, tá? Anota, né? Essa é uma outra dica bem valiosa. Anota tudo que você quer saber. Não é errado você perguntar sobre o salário, sobre a empresa, sobre a atividade, né? Você colocar, por exemplo, você está fazendo um treinamento num horário, né? E aquilo dali você acha que vai te prejudicar. Então, é um momento que você tem para poder tirar todas as dúvidas a respeito daquele trabalho, tá? E pelo contrário, né, Cris? Não é nada errado, demonstra interesse. Não, O recrutador não. é interessantíssimo da sua parte. Quando a gente está à frente do processo seletivo como selecionador, a gente até gosta que o candidato participe, porque hoje os processos, eles estão, não são mais tão engessados como antes. Então, a gente dá essa liberdade para o candidato conversar, ter esse bate-papo, né? Porque é até bom que aí os dois lados ficam tranquilos. Porque, assim, é uma ansiedade da nossa parte também. Não pense você, candidato, que é o único a ficar ansioso no processo seletivo. Não, a gente também fica, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E aí, ó, mais uma vez, Cabine Clique Eventos trazendo aqui uma reflexão, né? O candidato chega voando na entrevista de emprego, nem sequer pesquisou sobre a vaga, apenas sobre por anúncios. Então, mais uma vez aí, falando sobre estudar sobre a vaga, se preparar antes, como a Cris disse, né?
durma mais cedo, verifique a sua alimentação, verifique sobre a empresa, sobre qual a vaga, vai lá no CBO, dá uma olhadinha, né, em quais são a descrição da vaga, o que essa vaga faz, esse cargo, né, essa função. E aí, Cris, uma coisa que eu também parei para pensar é que quando a gente tem uma boa comunicação na nossa entrevista de emprego, a gente também consegue lidar melhor com a concorrência. Sim. E assim, uma cena, né? Você está sentado lá numa salinha e tem 5 pessoas aguardando para serem entrevistadas logo em seguida. E você também, está ali no meio. Se você tem uma boa comunicação, você pode, inclusive, naquele momento, já começar a fazer uma amizade, talvez, com alguém ali que está na concorrência e saber mais informações sobre a vaga, conversar até mesmo para relaxar. Sim, né? Eu mesmo sempre fiz isso, né? Quando estive em processos seletivos, que chegava ali no momento que a sala de recepção estava cheia, eu sempre conversava com alguém. Já fiz amiga numa situação como essa, né? E isso ajuda muito a gente relaxar mesmo, né? Porque é um momento que você tira o foco daquela situação ali de ser avaliada. Então, você bate um papo, né? E isso fica mais tranquila. E aí você vai, né, para a entrevista, para a dinâmica, seja lá qual fase, bem mais tranquila. Isso é muito bom mesmo. Isso mesmo. Inclusive, já aconteceu comigo também uma situação parecida com essa, que eu, na verdade, onde eu vou, eu converso com as pessoas, né? E não é de emprego. E aí, na entrevista de emprego, eu fiquei sabendo de uma outra vaga que estava rolando, e aí a pessoa falou, não, vai ser em tal lugar, tal dia. Eu, mesmo, eu nem estava sabendo, menina. E já fui participar do processo seletivo baseado na conversa que eu tive com concorrente. As pessoas olham, meu concorrente, não posso falar nada. Gente, tem que parar um pouco com isso, né? Ele também está precisando, você também. Quanto mais vocês se ajudam, melhor, né? Fica. E aí, Com certeza. Antes da entrevista é bem legal também, principalmente não só com o concorrente ali, mas com a pessoa que fica ali na recepção te atendendo, com a portaria, sejam gentis com todos eles, né? Mas não aquele gentileza falsa, sabe? Sejam gentis de coração mesmo, de peito aberto. Nós temos aqui a Maria Zelma, um colega que trabalha com recrutamento, me disse uma vez, fale apenas sobre o que te for perguntado na entrevista. Evite expandir muito a resposta do que for te perguntando. É isso mesmo? Olha, depende muito. Né? Eu vou falar do meu caso como recrutadora, tá? Eu digo para você não ficar sendo prolixo, falando demais, tá? Não é para simplesmente sim, não. Né? O recrutador te faz uma pergunta e você, sim, não, na lata. Não tem necessidade. Né? Seja espontâneo. Né? Não vai te perguntar, por exemplo, qual é o seu endereço e você vai sair falando de outra coisa que não tem nada a ver. Tá? Então tem que ter o bom senso. Tá? A dica é essa. Tá? Não ser engessado na hora da pergunta. E aí, dentro desse bom senso, acho que o que a Cris está querendo dizer, para ficar mais fácil para vocês, é foco na conversa, no que o recrutador te pergunta. E também não seja tão repetitivo nas falas. É isso que incomoda o recrutador. Quando o entrevistado, ele começa, o recrutador pergunta de A e aí ele começa a falar de B. Ele começa a falar de... Ou, então, ele fica repetindo várias vezes a mesma coisa, como já aconteceu comigo. Uma vez eu perguntei assim para o candidato, qual é o seu diferencial? Aí ele disse que era muito pontual, né, e tal, que chegava sempre nos horários e tudo mais. E aí, logo mais para frente, eu perguntei quais eram os pontos fortes dele. E lá vem ele falando de pontualidade novamente. E aí, nesse caso, foi repetitivo, né? Tá, mas uma outra coisa que você seja sem ser pontual, tem alguma outra característica positiva em você, pelo amor de Deus? E eu acredito que tenha, né?
bem legal falar sobre isso, a questão do diferencial, né, dos pontos positivos, dos pontos fortes. Essas são perguntas que elas sempre existiram numa entrevista e nunca vão deixar de existir. Tá? Então, é bem importante também como... Olha eu já aqui falando das dicas. Enfim, Assim, não vou falar mais não, deixa para o final, porque assim eu deixo o pessoal aqui esperando. Vou falar mais não, vamos mudar de assunto, Luanda. estamos falando de foco, né? Vamos manter o foco aqui da nossa live. É, isso, pois é. Ainda da comunicação, duas coisas aqui que eu levantei, né? Primeiro, melhorar a sua persuasão na hora de você conversar com o recrutador. Porque, olha só, o que eu vejo? Quando a pessoa senta ali na cadeira para conversar, e inclusive eu estava lendo um artigo essa semana que fala exatamente sobre isso. As pessoas geralmente ficam nervosas, né, numa entrevista de emprego, mas aquilo, gente, muita gente acha que é uma avaliação, né? Nossa, eu vou ser avaliado pelo recrutador. Não é uma avaliação. Comece a olhar a entrevista de emprego como um processo de negociação, aonde o Isso, recrutador é como se imagine como se você fosse um produto. Você tem ali qualidades de um produto e você também tem pontos fracos, como todo produto. E o recrutador é o cliente. Ele está interessado em comprar esse produto. Só que ele quer um produto que tenha isso, que atenda, né, as necessidades dele e o preço que ele quer pagar, né, que é o salário. E aí você tem que mostrar para ele que o seu produto ele está querendo pagar e ele vai ganhar mais também. E como é que eu mostro isso na entrevista, né, Cris? Que é assim, o primeiro passo que você acha que esse pessoal vai começar dando aí para mostrar o que ele tem de bom, né? O que ele tem de legal na entrevista de emprego? cortou aqui o finalzinho, Luanda, eu não consegui entender a pergunta. Então, em relação à entrevista de emprego, né, sobre aquele processo de compra e venda que eu estava correlacionando, o Sim. que a pessoa precisa fazer para conseguir persuadir esse recrutador? De que maneiras, assim, que você conhece, né, ou que você já fez, já viu fazendo, que seriam legais, assim, para as pessoas começarem a aplicar lá na entrevista? Olha, a naturalidade é a coisa mais importante na hora de uma entrevista. E quando eu falo dessa naturalidade, é para você, não é falando de um papo íntimo, né? Porque não tem nada de intimidade ali naquele momento, tá? Se você se preparou bem durante todo o processo, o antes para estar ali naquela entrevista, naturalmente um bom papo vai fluir, né? Então, assim, por exemplo, se você está nervoso para poder colocar todas as suas características, pega o seu currículo, né? Vai pontuando todas as suas competências, os seus melhores resultados, a sua experiência, né? E foi bem legal o que você falou, fazendo essa comparação com o produto, né? E aí eu volto a falar do marketing pessoal, né? De você se vender, de você vender a sua imagem. Você é o produto ali naquele momento. Então, é sempre você buscar fazer uma comparação das suas características, das suas qualidades, com o que a vaga está pedindo, com os requisitos daquela vaga, porque é isso que interessa para o recrutador, né? É isso. O que você fez fora de experiência do que ele está pedindo ali, naquele momento não importa. Tá? E o recrutador, a gente sempre leva em consideração, a gente sempre pondera esse negócio do nervosismo. Falo isso porque estou vendo que é a preocupação maior, né, das pessoas ali, de esquecer, né, o que tem que ser falado, mas isso a gente entende esse momento também, né? Antigamente não era assim não, né, Luanda? Hoje que está mais flexível.
muita coisa tem mudado, né, no RH e muita coisa ainda precisa ser mudada, principalmente Sim, precisa ser mais humanizada, ao meu ver. Mas a gente está em busca constante, né, de buscar essa melhoria. com E certeza. inteligência emocional, que já entra aí na situação que a Cris está falando, que é do nervosismo, então de dar aquele branco, de esquecer as coisas. Primeira coisa que você precisa aprender a desenvolver é a tal da inteligência emocional. O que é essa inteligência? Ui, caiu aqui um negócio. O que é essa inteligência emocional? É você saber trabalhar suas emoções naquele momento em que você precisa vender o seu peixe. Se você não souber trabalhar essas emoções, não vai conseguir oferecer o melhor que você tem dentro aí de você, né? O melhor como profissional. E aí, como é então que a gente acalma o coração antes de uma entrevista? A Cris já começou falando aqui, né? Já falou de se preparar anteriormente. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e de indicar também para as pessoas que vão passar por uma entrevista de emprego é pesquise o local aonde vai ser a entrevista de emprego. Por exemplo, geralmente o que está acontecendo muito hoje? A pessoa te liga um dia antes e avisa que vai ter uma entrevista de emprego se você pode ir amanhã. Geralmente é assim que está acontecendo, né? Sim, é. 2 dias. É muito rápido, né? Que você fica sabendo. Como fazer, então? Primeiro, a pessoa vai te passar um endereço, não deixa para olhar o endereço lá na hora da entrevista, sabe? 5 minutinhos antes de sair. Não. Já olha na mesma hora que a pessoa terminou a ligação para te chamar, já olha lá, vai no Google, vai no celular mesmo e olha, onde é que é? Quais, se você vai de ônibus, né? Quantos ônibus eu tenho que pegar? Quais são as linhas? Será que tem alguma linha que não está funcionando? Como é que vai estar o dia amanhã? Vai ser um dia chuvoso? Opa, então tem que sair um pouquinho antes aqui para não correr o risco de me atrasar. Aqui em E ainda Goiânia mais em mesmo, Goiânia, questão de desvio, né? viu isso? Então já olha. Onde é que está tendo desvios aqui em Goiânia? Tem site que mostra isso, gente. E aonde que está fechado tal lugar, se prepara. E uma outra coisa que eu falo muito para os meus alunos, e eles até se espantaram, mas eu faço isso e eu dou valor para quem faz isso também, de repente, talvez seja melhor você até pagar um Uber, um motorista aí de aplicativo, né, para te levar. Eu, por exemplo, eu acho melhor nesse caso, porque você imagina, né? Mulheres vão lá para a entrevista e vai toda ajeitadinha, né? Com salto, às vezes, vai com um terninho, vai com uma maquiagem mais legal. Aí você vai pegar um ônibus cheio de gente, com um monte de perfume misturado, vai bagunçar o seu cabelo. Nessa época de chuva de Goiânia, vai estragar a chapinha, a maquiagem vai derreter, seu salto vai enfiar na lama, você vai chegar lá com a calça toda borrocada de lama. Que imagem você vai passar para o recrutador? Querendo ou não, gente, ele não é que ele é mau, mas ele tem ali um momento só para criar uma imagem de você, e é aquele momento. Então tem que ser incrível, é que nem primeiro encontro. Você já tem que cativar aquela pessoa no primeiro momento. Então, eu acho que sim, é um grande investimento, sabe? Você guardar, vai guardando aí. Ah, hoje eu vou separar R$ 10, eu vou guardar lá no meu cofrinho, mais 10, mais 10. Esse dinheiro vai ficar reservado para quando aparecer entrevistas, você usa ele para pagar um motorista de aplicativo, pelo menos só de ida, sabe? Para você chegar lá nos trinques. Aí na volta, você volta de ônibus, já rolou tudo que tinha que rolar mesmo. E esse planejamento aí até ajuda a acalmar um pouco, né, a ansiedade, porque se você não se preocupa, é, imagina se aconteceu algum acidente com o ônibus e ele atrasa para poder passar no ponto, mesmo que você tenha saído de casa mais cedo. Então, aí se você, né, vai de Uber, por exemplo, você fica muito mais tranquila, você vai ali no carro, né, vai lendo um livro, ouvindo uma música. Aí você já vai se acalmando, já vai se preparando para esse momento, tá? É bem, E bem legal aí mesmo isso daí. você dá uma pesquisada, né, sobre o endereço, saber de tudo, como é que você vai. Uma outra coisa que eu acho muito bacana é você já separar sua roupa um dia antes. Sim, Ou então o mais rápido possível que você ficar sabendo dessa entrevista.
Por quê? Muita gente vai lá na entrevista com a roupa toda amarrotada e aí dá a desculpa que, é porque eu fiquei sabendo em cima da hora. Gente, não é desculpa, tá? Vai lá e ajeita a sua roupa antes, né? Separa lá aquela calça que você gosta, aquele sapato que você acha que é legal, dá uma limpadinha nele, né? Dá uma passadinha na calça, dá uma passada na camisa. Isso aí são coisas básicas, né? Imagina se eu e a Sim, estivéssemos apresentando essa live com o cabelo todo esvoaçado, com a cara toda aquela cara de sono, com a camiseta toda amassada, toda rasgada, velha. Vocês viram? Gente, que não ia ser legal, talvez. Então, a gente com se prepara certeza. para passar nessa entrevista de emprego com vocês. A gente preparou nossa imagem pessoal. Da mesma forma, quando vocês forem lá para a entrevista de vocês, né? É interessante deixar em cima de um lugarzinho, de uma cadeira, separado já a roupa que você vai utilizar no dia da sua entrevista. Já olhe o transporte que você vai utilizar, se é ônibus, já vá pelo menos uma hora antecipado aí, para não ter esse problema, né? Que a gente sabe que os horários de ônibus são meio loucos. E se for de motorista de aplicativo, já verifica um dia antes, dá para fazer isso. Faz um orçamento de quanto que vai dar a sua viagem daqui até o outro ponto que você precisa, para talvez você já conseguir esse dinheiro com alguém, pedir emprestado. Tem muita gente que não vai na entrevista de emprego por conta de não ter condição suficiente, né? Não ter dinheiro e tal. Sim, Quando você quer, você arruma, né? A gente se vira, pede lá emprestado para alguém, pede lá para um colega, passa no cartão de crédito, lá o motorista de aplicativo tem essa opção, né? Passa no cartão e depois, quando você conseguir um emprego, você paga. Isso tudo é investimento na sua carreira, né? Melhor você investir claro. nisso que em outras coisas que não vão te dar, talvez, resultados tão rápidos. Deixa eu aproveitar para lembrei de uma experiência que uma pessoa compartilhou comigo esses dias, que ela chegou contando que tinha ido para uma entrevista que era para ser recepcionista de uma academia. Ela, professora, eu não sei por que que eu não fui chamada, porque eu fui vestida de terninho, toda arrumada, de salto. O que que vocês acham? Era para ser recepcionista de uma academia. Aí ela disse que tinham outras meninas lá que estavam de roupa de ginástica, de tênis, de cabelo preso. E aí? Tá vendo? Como o contrário também acontece? Ela estava adequada, né? Ela estava vestida adequadamente para ser recepcionista de uma academia? Não, ela estava muito formal, né? Então, esse outro lado também acontece. Você tem que prestar atenção, né? Mas Eu fui julgado, né, preconceito, porque eu estava de piercing, de tatuagem, né? Então, o lugar certo tem a roupa certa, né? Se é para poder trabalhar no estúdio de tatuagem, tudo bem, né? Agora, para entrevista, o que custa tirar o piercing, né? depende de onde, e é uma coisa que eu também Isso, pessoas começa a analisar também qual é a empresa que você gostaria de trabalhar. Porque quando a pessoa está dizendo, isso, eu sei, eu já passei por isso também, já fiquei desempregada. E aí a gente acha que o certo é atirar para tudo qualquer lado, mas cuidado, isso é um perigo. O que adianta você começar a atirar para tudo qualquer lado, entra lá na empresa, fica 3 meses, acabou ali sua carteira, né? Queimou sua carteira ali em 3 meses, e depois você vai querer sair, vai querer procurar um outro emprego porque não é feliz naquele, porque aquele não tem nada a ver com o seu tipo. Por um ambiente em que isso seja permitido, né? Tem ambientes hoje o mundo do trabalho está muito mais flexível do que antigamente em relação a isso. Se sim, você vai procurar um lugar, olha, tem tanta loja, né, de colocar pessoas exclusivamente por ter piercing, enfim, várias outras infinidades de particularidades que as lojas e empresas estão contratando. Então, vai procurar a sua tribo, né, aonde você se encaixa, porque a chance de você ficar lá muito tempo são bem maiores
E, gente, querendo ou não, o esforço que você fez para passar na entrevista de emprego, né, para ficar 3 meses no emprego, é uma sacanagem que você está fazendo com você mesmo. Já que é para passar de arte de entrevista de emprego, então passa logo para uma que você vai ficar pelo menos um ano no trabalho. Pelo menos. Eu tenho que escolher, né? Muito bem aí qual é a empresa também. Eu vejo muitas pessoas atirando para tudo qualquer lado, né? A pessoa nunca trabalhou como administrativo na vida e aí só tem experiências em outras áreas, na área de saúde, e vai querer trabalhar lá na parte administrativa, não sabe nem o que é uma nota fiscal. Tudo bem, né? Eu entendo que às vezes você A está querendo, necessidade, né? né? Tá querendo fazer uma transição de carreira. Aí sim, tudo bem. Mas se for para atirar para tudo qualquer lado, o recrutador também percebe isso, né, Cris? Sim, com certeza. Isso aí está dentro do planejamento da carreira, né? Como você disse, se é uma transição, tudo bem, mas que essa transição também aconteça de uma maneira planejada, estruturada. Você quer sair da área da saúde, quer ir para a área administrativa, o que está acontecendo no mercado de trabalho? Quais são as exigências? Você está qualificado? Você tem cursos nessa área? Né? Você tem condições, às vezes, esses dias eu estava dando uma dica a respeito disso. Como é e é o que todo candidato fala, né? Como é que eu vou ter experiência se ninguém quer me dar uma oportunidade? Será que você não conhece alguém que você possa prestar um trabalho que seja voluntário para você aprender como trainee, como estagiário, né? Para você ter a experiência de como comprovar, né? Às vezes você não tem na carteira, trabalhou ali a vida inteira na empresa da família. E aí? Isso vale como experiência? Pode comprovar na hora lá da entrevista? Com certeza. A vivência do candidato hoje é muito valorizada, né? Esses dias eu peguei um currículo que só tinha as informações pessoais da candidata. E aí eu chamei, porque pela idade, né, eu falei, não é possível. Tenho quase certeza que ela já trabalhou, que ela teve uma experiência. E teve, né, mas não foi de carteira assinada. E é válido, gente, tá? É válido sim. Lógico, eu sempre digo que esteja de acordo com aquela vaga que você está concorrendo, tá? Se você, por exemplo, trabalhou como enfermeira a sua vida inteira e veio participar de um processo como assistente administrativo, né? Então, se foi só na área da saúde, não. Agora, se ali dentro você teve serviços administrativos, vale. Aí, o que que tem que você fazer? Descrever todas as atividades que você exerceu naquele cargo, tá? Isso mesmo. E sobre essa questão aí também vale, gente. Às vezes você nunca trabalhou, nunca teve experiência de carteira assinada, mas, por exemplo, lá na igreja, isso acontece muito, né? A pessoa vai, Sim, trabalha na igreja dela como administradora do financeiro da igreja. Isso já é uma experiência que pode ser incluída no seu currículo, com né? certeza. Trabalha 3 anos organizando dinheiro lá da igreja onde ela fica, e ela acha que não tem experiência, porque não foi assinado na carteira, né? É um trabalho voluntário, vamos dizer assim. E gente, trabalho voluntário também pode entrar no currículo e é muito valorizado nos dias atuais. Muito, muito mesmo. Bem lembrado. Tá? Outra coisa aqui, né, Cris? Eu sei que você deve perceber, assim como eu também, algumas falhas de comunicação gravíssimas aí durante a entrevista de emprego. E eu acho que seria bacana a gente comentar pelo menos as mais assim graves, para o pessoal ficar um pouquinho ligado com isso, né? E não cometer mais, evitar isso. Gente, eu vou falar em primeiro lugar da mentira, que é colocar no currículo algo que você não tem experiência ou algum curso que você não fez. Aí chega lá na hora da entrevista, você não sabe falar nada a respeito daquilo que você escreveu. Gente, isso é erro gravíssimo. Não façam isso, tá? O outro quando
a gente seleciona um currículo, a gente checa as informações para saber se realmente é aquilo que você escreveu, tá? E a outra, eu vou falar da agressividade. Vou lembrar de uma experiência que eu tive, que eu fui aplicar uma técnica, uma dinâmica, e a candidata falou que aquilo era bobagem. Com essas palavras, não sei para que serve isso. O que você vai observar comigo por meio dessa dinâmica boba? Né? E eu deixei. Né? E aí, no final, eu dei o feedback para ela. Mas, de cara, eu já não escolhi uma pessoa dessa, né? Ficou me questionando, né? Bate-boca com o selecionador. E quem do RH sabe que, ok, tem algumas dinâmicas que podem ser um pouco abusivas, né? Sim. Mas a maioria, por mais boba que ela pareça ser, gente, na verdade ela tem aí um fundo de uma análise, né? A gente não aplica uma simples dinâmica por aplicar. A gente quer avaliar alguma questão ali atrás. Vamos brincar, parece que é uma brincadeira às vezes, né? Até porque a gente quer transmitir ali uma sensação de dinamismo naquele momento de tensão, né? De uma avaliação, uma entrevista. Então, aí a gente começa a passar essas dinâmicas também com o intuito de acalmar a pessoa que está participando. Mas não é bobeira, tudo ali tem um intuito. Por mais que seja aquela dinâmica de balinha, de estourar balão, de montar um prédio com papel, com palitinho, tudo isso tem um fim acadêmico por trás, né? Tem um fim de análise, na verdade. E sabe o que eu acho que é a principal falha, Cris? Uma das coisas a pessoa ela fica tão tensa que ela fala ou muito rápido ou muito devagar. E aí, quando ela fala muito rápido, não dá para entender muitas vezes o que ela está querendo dizer. E quando ela fala muito devagar, ela passa aquela imagem daquela pessoa muito lenta e que talvez vai ser lenta no trabalho também. E rápido dá a impressão que a pessoa é extremamente ansiosa, que ela pode explodir a qualquer momento. Eu lembrei da outra, da comunicação corporal, né? O nosso corpo fala. Tá? Então, essa é a primeira impressão que você passa. Quando você chega ali para conversar, imagina, você abaixa a sua cabeça, fala baixo, não olha nos olhos da pessoa que está te entrevistando, você não dá atenção para ela, né? Qual que é a credibilidade que você está passando, né, para quem está te entrevistando, tá? Então, tudo isso faz parte da comunicação assertiva, né? O nosso corpo fala, a postura, né? Postura. E também uma coisa que pega muito na entrevista é a falta de convicção das pessoas. Sim. Às vezes ela está me perguntando, já passei por um processo em que eu estava avaliando uma pessoa e eu perguntei para ela, quais são seus pontos fortes, né? Uma pergunta clichê de emprego. E aí ela me falou, eu sou muito perfeccionista, eu também sou pontual. E é uma pergunta isso, ou você realmente ou você está afirmando? Então, falta, às vezes, a convicção de você bater no peito e falar das suas qualidades, né? Que hoje as pessoas não pensam que isso é arrogância, mas isso, na verdade, é humildade. Humildade é a capacidade só de você reconhecer seus pontos fracos, mas também a capacidade de você reconhecer os seus pontos fortes. Se você próprio, não acredita no que você está falando, você acha que o outro vai confiar, né? Qual que é a credibilidade que você passa? Né? Então, você tem que ter a firmeza, né, no que você está falando. Você tem que transmitir a segurança para o outro que está te ouvindo. Essa é uma dica valiosa. Tem que transmitir essa segurança. E aí, eu pulo aqui já para as dicas finais da nossa live, porque daqui a pouquinho, daqui a pouquinho vai dar as 9 horas, já vai dar 9 horas, passa rápido, né? Olha só, muito rápido. Mas
Vamos pular então para as dicas, né, que o pessoal ficou esperando aqui até o final. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final para não perder essas dicas incríveis. E aí, Cris, eu vou falar uma aqui, não sei se você conhece, mas você já ouviu falar do método STAR? Já ouvi falar. Ouviu falar desse método? O Sim. método STAR, na verdade, gente, ele é um acrônimo. O que que é um acrônimo, né? Cada letrinha significa uma coisa para você lembrar ali, né? Uma técnica de memorização. Então, o S de STAR, sabe como é que escreve estrela em inglês? Então, STAR. Aí o S é você comentar lá na hora da entrevista sobre a situação que aconteceu nas suas antigas experiências. Podem ser experiências de carteira assinada, ou como a gente falou aqui, experiências voluntárias lá na sua igreja, em outros ambientes. Depois, o T, né, é falar sobre a situação que você viveu e a atitude que você tomou ali no momento. Então, no estar, você vai falar sobre a situação, qual foi a atitude que você tomou naquele momento, se ela teve um resultado e qual foi o resultado que você tomou naquele momento. Então, lá nas suas experiências anteriores, o que eu recomendo vocês fazerem? Façam assim, tipo, pega uma folha branca, faz uma linha do tempo, e aí você coloca lá todas as experiências que você teve desde o início da sua carreira até nos dias atuais. E aí vai colocando situações marcantes que você vivenciou lá, e não precisam ser só situações boas, não, tá? Pode ser assim uma discussão que você teve com um colega. Ai, saúde, amém. Saúde. Pode ser uma discussão que você teve com o seu colega, pode ter sido uma bronca que você levou do seu superior. Tudo isso, gente, é material para você discutir lá na entrevista. A forma é como você vai colocar isso na entrevista. Então, fala lá para o seu recrutador, olha, teve uma situação em que eu tive um conflito lá com um colega de trabalho, por isso, por isso, por isso, por isso. A atitude que eu tomei em relação a isso foi comunicar ao meu chefe, por exemplo. A atitude que eu tomei foi chamar meu colega para conversar melhor, porque ele não estava entendendo. Enfim, você vai falar qual foi a sua atitude e depois os resultados que isso te trouxe, né? E depois que eu conversei com ele, a gente conseguiu trabalhar melhor em equipe. Depois que eu falei com o meu chefe, inclusive, ele ficou muito grato e até me promoveu. Então, você vai contar situações que aconteceram ali na sua vida profissional. Essa que é a técnica do STAR. Ótimo. Até porque falar sobre os resultados, sobre algum conflito que você tenha vivido e como você tenha saído dele, são perguntas que fazem parte de entrevistas em processo seletivo. Então, você tomar consciência disso previamente te deixa menos ansioso, né? E eu vou deixar uma dica bem. Você quer concluir mais alguma coisa, Luanda? Mais alguma dica? Uma dica quente aí para eles, mas pode falar a sua também. Tá. Tomar consciência das suas competências, né? Mas eu me conheço. Então, por que quando te pergunta quais são os seus pontos positivos ou seus pontos de melhoria, você gagueja, né? Então, previamente, você toma consciência dessas competências suas. E sempre lembra de uma coisa, que eu sempre digo, né, em consultorias, para os meus alunos, o mercado de trabalho, Peter Drucker disse isso, o mercado de trabalho, ele contrata as pessoas pelas competências técnicas e as dispensa pelas competências comportamentais. Então, é sempre importante você buscar o equilíbrio, tomar consciência do que você precisa melhorar, se você é uma pessoa que sempre se irrita, fica agressiva. Então, toma o domínio disso. Como é que eu vou conhecer as minhas competências comportamentais? Eu e a Luanda podemos te ajudar, mas você já pode fazer isso por meio de alguns testes de análise comportamental, traçar o seu perfil, e aí você vai trabalhando em cima disso daí. Né, Luanda? Tanto que a gente está alinhada, né? Minha última dica era falar Isso. coisas.
Então, gente, se vocês não sabem quais são suas forças, eu e a Cris, a gente trabalha com consultoria e também em breve vai ter o curso de Enneagrama, né, Cris? Que a gente vai poder falar um pouquinho mais para vocês, que é uma teoria da personalidade que você vai conseguir aprender um pouquinho mais seus pontos fortes e fracos. A minha live aqui está acabando já, está mostrando aqui